Meus amados irmãos queridos, vamos ler uma palavra de Deus nesta manhã e trazer uma mensagem para o teu coração, em nome de Jesus. Quero ler um texto da Bíblia que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3 e os versículos 14 e 15. Que disse assim a palavra de Deus: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, senhoras e senhores, no deserto da Arábia existe ainda hoje uma serpente mosqueada de vivas manchas vermelhas, cuja picada é fatal dentro de poucas horas. O corpo incha com uma erupção ardente, a língua fica requeimada de sede. Os que por ela são picados retorcem-se em agonia, até que a morte lhe traga um alívio. Tal foi provavelmente a praga que apareceu de repente no acampamento de Israel. Enquanto os filhos de Israel jornadeavam, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Você pode ver isso no livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Eles se queixaram de tudo e falaram contra Moisés e contra Deus. Isso é o tipo de homens e mulheres desanimados. Criticam a direção, a comida e até Deus. Todavia, o Senhor os conduzira miraculosamente por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura e etc. Você pode ver isso no livro de Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 15. Eles se separaram de Deus e o Senhor não podia fazer nada senão retirar a sua proteção, a fim de verem os resultados de tal atitude. Foi então que as serpentes picaram o povo. Era esta provavelmente a época em que as tais serpentes eram mais numerosas e ativas. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, ataca sempre quando nos achamos desanimados. E o pecado tem o mesmo efeito que a picada de uma serpente ardente. Ela inflama toda ruim paixão e só leva à morte. É incurável aos recursos do homem unicamente. Ora, qual foi o remédio? Nós podemos até perguntar. Mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Você pode conferir isso no livro de Números, no capítulo 21 e o versículo 9. Contemplar a Cristo, que foi feito pecado por nós, em semelhança da carne do pecado, sempre traz nova vida. Porque uma serpente para representar a Cristo. Mas por que? Nós podemos até perguntar. Por que uma serpente para representar a Cristo? A serpente de metal foi feita na forma das serpentes ardentes, mas era perfeitamente inofensiva. Assim, Cristo foi feito na forma das serpentes ardentes, mas era perfeitamente inofensiva. Assim, Cristo foi feito na forma de nossa pecaminosa natureza humana, mas sem pecado. Que maravilha! Que maravilhoso Salvador é o nosso! Quando picado pela serpente do pecado e do desânimo,
olhe para ele e você vai viver. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto bíblico, ele é muito apropriado para esse momento. Veja que Moisés, a Bíblia diz como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no deserto, quando as pessoas eram picadas pelas serpentes ardentes, Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal e colocar lá no cume do monte, porque todas as pessoas que fossem mordidas pela serpente, se eles olhassem para a serpente de metal que fora levantada por Moisés, eles seriam curados. O efeito não tinha, o veneno não tinha nenhum efeito contra o corpo da pessoa, quando ela direcionava o seu olho, a sua visão para a serpente de metal. Queridos, essa serpente de metal feita por Moisés é uma simbologia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma semelhança, é uma simbologia do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi colocado, crucificado lá no alto do Gólgota, lá no cume do Monte Caveira. Ele foi crucificado para nos redimir dos nossos pecados. Nós que estávamos distante da congregação de Deus, éramos inimigos do Senhor, estávamos envenenados pelo veneno da serpente, que é o diabo. O pecado era o veneno que habitava dentro do nosso ser. E nós fazíamos tudo aquilo que o efeito do pecado ele produzia dentro da nossa vida. Nós praticávamos todos os tipos de erro, todos os tipos de maldade. Praticávamos tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Mas quando o pecado estava definhando esse veneno, tanto ele produzia efeitos estarrecedores, efeitos cruéis dentro do coração do homem. Da mesma forma, ele consumia, destruía toda a nossa vida. Aí você me pergunta, mas como, irmão Moisés? Eu te respondo. Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que nós praticávamos de erros diante da presença do Senhor, voltava para nós como uma autodestruição. Porque o que nós produzia, o efeito do pecado produzia dentro de nós, ele retornava para nós como um veneno que nos destruía, ia nos acabando aos poucos, nos destruindo aos poucos. Mas quando nós olhamos para o alto do Gólgota, no meio de dois salteadores, estava o nosso Cristo, pregado na cruz, aonde ele derramou todo o seu sangue para nos redimir. O sangue de Jesus é um antídoto contra o veneno dessa serpente chamada o diabo. E esse veneno é o pecado que habita dentro de nós, mas o sangue de Jesus é o melhor antídoto para destruir, o melhor e o único antídoto para destruir todo o efeito do veneno da serpente que foi colocado dentro do coração do ser humano. Lá estava ele, pagando um alto preço pela nossa vida, para nós sermos livres e libertos e termos a liberdade de adorá-lo. Quando nós olhamos para o alto do Gólgota e acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, nós recebemos do Senhor a liberdade
nós recebemos a vitória. As cadeias do pecado que nos prendia, elas caíram por terra e nós nos tornamos livres para adorar o nome do Senhor nosso Deus. 8:36, ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E no versículo 32 ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Queridos, eu quero dizer a você nessa manhã que Jesus Cristo morreu para nos livrar do veneno do pecado, nos livrar do veneno do diabo que foi injetado na nossa vida quando nós passamos a nos separarmos de Deus. Quando nós estávamos distantes do Senhor, nós estávamos separados de Deus, e com isso nós fazíamos tudo aquilo que o pecado queria, ou seja, o que o pecado nos ordenava nós fazia. Mas depois que olhamos para Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Você que vive no pecado, não tem homem no mundo que possa arrancar o pecado de dentro da sua vida. Quem sabe o pecado tem feito você chorar. Quem sabe o pecado tem te levado ao fundo do poço. Quem sabe, meu querido irmão, meu amigo, o pecado tem destruído a sua família, tem destruído aquilo que você mais ama. Mas o pecado que você comete, que você pratica, tem tirado tudo aquilo que é favorável à sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero te aconselhar dizendo: não permita que o pecado roube a alegria do teu coração. Não permita que o pecado roube a tua liberdade. Não permita que o pecado destrua a sua família. Aí você me pergunta: como o pecado pode destruir a minha família? Quando você pratica tudo aquilo que o pecado ordena para você praticar. Quantas pessoas, quantas famílias foram destruídas por causa do alcoolismo, por causa das drogas, por causa da infidelidade conjugal, por causa do adultério, a infidelidade conjugal, o adultério, a prostituição, a fornicação, a lascívia. Queridos irmãos, são coisas que têm destruído muitos lares. Famílias estão sendo destruídas por causa do pecado. Mas nessa manhã eu quero te convidar a você dar um basta nessa situação. Aí você me pergunta: como, irmão Moisés? Eu te respondo: olha para Jesus. Olha para Jesus. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada, se não me falha a memória, lá no livro de Hebreus, na carta do apóstolo que escreveu aos Hebreus, nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Muitos estudiosos dizem que foi o apóstolo São Paulo, outros dizem que foi Apolo, e outros dizem que foi Priscila ou Áquila, mas eu não sei quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Mas está escrito no capítulo 12, e o versículo 1 diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória ao nome de Jesus. Olhe, veja só o que o escritor diz: tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, porque Jesus, ele vai perdoar os seus pecados, vai te livrar da condenação eterna e não vai permitir que o diabo destrua a tua família. Nós vemos que o intuito do diabo hoje é destruir a família. Ele luta com unhas e dentes para destruir a família, mas jamais conseguirá destruir, porque a família é um patrimônio de Deus. A família foi Deus quem instituiu, e Deus jamais permitirá que o diabo destrua as famílias que ele instituiu e colocou na terra para que adorasse o seu santo nome e cultuasse a ele, a Deus, e meditassem na sua santa e adorável palavra, para ter um relacionamento com o Senhor, o nosso Deus, o próprio Deus. Queridos, não permita que o diabo destrua a sua família. Faça como disse o salmista, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus morreu por nós para nos dar a liberdade, para perdoar os nossos pecados e para escrever o seu nosso nome no livro da vida, para que quando ele vier nos buscar, nós possamos estar prontos e preparados para subir com ele. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama tanto que ele te colocou aqui na terra, te deu uma família para um trabalho e para uma salvação. Ele te deu uma família para você viver feliz junto com ela, adorar a Deus com teus filhos, com a tua esposa. Ei, minha amiga, adorar ao Senhor com teu marido, com teus filhos, e ser feliz, ser agraciado pelas bênçãos que Deus preparou para derramar sobre as famílias da terra. Saiba que o Senhor se preocupa tanto com você, que ele deu o seu próprio filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Atente para essa palavra nessa manhã. Entregue a sua vida e a sua família nas mãos de Jesus, para que você possa ser feliz hoje e feliz na eternidade. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou orar por você dizendo assim: Pai eterno, examina, Pai, o nosso ser, limpa tudo aquilo que é pecaminoso, enche-nos do teu Santo Espírito, que toda a nossa vida, a minha vida, a vida da minha família, a vida da família de todos aqueles que nos escutam, seja controlada por Ele, pelo teu glorioso Espírito Santo, para que todos tenham vida, tenham paz, tenham alegria e felicidade aqui na terra e no porvir, a vida eterna com prazer, felicidade, gozo e muito júbilo diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro assim, para a glória do teu nome. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e também compartilhe, em nome de Jesus, para que o nosso canal aí no YouTube possa estar ativo, né? E que nós possamos ganhar muitas e muitas almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.